Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa terça-feira, dia 20 de janeiro de 2025, onde teremos aí o UEFA Champions League. Nessa tarde de terça, muitos jogos, vocês estão vendo aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas aqui nessa tarde de terça-feira. E a gente vai trazer as nossas análises aí para esses jogos. Então, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, de análises, falando aí dos cenários pré-jogo para a gente trabalhar nesses jogos, deixa o like aqui no conteúdo para fortalecer, se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal, e comenta aqui nos comentários quais jogos dessa tarde de Champions você pretende fazer trading aí, que eu quero saber também. Beleza? Começando a nossa análise aqui, então, às 12h30, nosso primeiro jogo. Ele envolve o Kairat contra o Clube Bruges. Vamos abrir aqui a tela do jogo para a gente comentar. O time do Kairat, ele é lá do Cazaquistão. Se a gente pegar aqui a tabela da Champions League, ele é o lanterna da competição nesse momento. Apenas um ponto somado. Foi o empate contra o Pafos do Chipre, também um estreante na competição. Então a gente tem a primeira participação do Kairat na história da Champions League, já sendo aí uma campanha muito ruim, né? Perdeu na última rodada aqui para o Olympiacos da Grécia. Então a gente vê que o time do Kairat, ele não chegou a enfrentar ainda. Pegou aqui a Inter de Milão, foi talvez o único time mais difícil na primeira rodada. Havia perdido de 5-0 para o Real Madrid, então Real Madrid e Inter de Milão foram os dois adversários mais difíceis aí que a equipe do Kairat pegou, mas para um time desse nível lá do Cazaquistão, qualquer adversário aqui vai ser complicado. Nesse jogo especificamente, vai enfrentar o Clube Bruges da Bélgica, que não vem fazendo aí uma temporada tão interessante como a gente já viu o time belga fazendo em outros anos aí. Vai mandar o seu jogo lá em Astana, no Cazaquistão, local onde provavelmente vai fazer bastante frio no dia desse jogo aí. Então a gente tem aí ainda o fator clima pesando bastante aí, que pode ser um ponto favorável aí para o time da casa conseguir fazer um jogo dominante aí contra o seu adversário. Odd de 5 para o Kairat, 1,53 para o Bruges. Pegando aqui o histórico recente do Bruges na Champions League, o time é o 30º colocado, com uma campanha bem semelhante aqui à do Kairat. No entanto, das 6 partidas, o Bruges conseguiu vencer uma e empatar uma, somou 4 pontos, perdeu todas as outras, né? Mas os adversários que o Bruges enfrentou aqui foram bem mais difíceis do que os adversários enfrentados pelo Kairat. O Bruges, por exemplo, perdeu aqui para o Arsenal 3-3, antes havia enfrentado o Sporting em Lisboa também, um empate contra o Barcelona, ou seja, perdeu aqui para o Bayern de Munique. Então o Bruges enfrentou adversários muito mais qualificados aqui do que os adversários enfrentados pelo time do Kairat. Pode ser que a gente veja aqui o time do Bruges saindo mais para o jogo, criando alguma situação interessante. Pontuar aqui para o time do Bruges é muito importante para tentar se manter vivo aqui na busca pela classificação, né? Os primeiros times que estão conseguindo vaga aqui no próximo playoff da Champions League aqui estão com 7 pontos, então se o Bruges vencer o seu jogo e torcer aí para a derrota de equipes como Copenhague, como Napoli, como Karabag, que estão aqui com essa pontuação de 7 pontos, o time do Bruges pode inclusive chegar nessa zona aí, precisa obviamente de um resultado combinado de derrota de vários times aqui na sua frente para poder chegar nessa condição nessa rodada, mas matematicamente ainda existe essa possibilidade sim, tá? Então acredito que o time belga vai ir com força pro ataque. A gente tem aqui o time do Kairat, pela condição de tabela, não tem mais nada a perder, então provavelmente vai correr mais riscos, vai deixar mais espaços. Então a gente tem aqui, além de ser um jogo interessante para quem sabe, um back aos belgas nesse confronto, tentar buscar o mercado de overgoals. A linha do over 2,5 tá pagando 1,62, tá amassada, mas eu acho que é uma linha condizente com a proposta que esse jogo vai nos entregar. Depois, a gente tem outro jogo às 14h45, jogo de horário isolado também. Muito bom para a gente fazer trading, porque
A gente tem aqui só um jogo para focar e temos um jogo entre Bodo Glimt da Noruega e Manchester City. O Bodo Glimt com odd 7, Manchester City com odd 1,36. A gente vai conseguir encontrar lá no Bolsa de Aposta esse City aqui com odd de 1,40, fora de casa, numa Champions League. Acho que é um preço interessante para a gente trabalhar alguma coisa a favor do time inglês. Mas abrindo um pouco mais o contexto desse jogo aqui, vamos pegar a classificação do campeonato. A gente tem o City aqui na quarta colocação com 13 pontos, né? Disputa aqui com o PSG, que também tem os mesmos 13, e o Atalanta também tem 13. À frente ali tem o Bayern com 15 e o Arsenal com 18. Então, pro Manchester City, vencer nesse jogo aqui significa manter aí, conservar a sua posição na tabela dentro desses 8 times aqui que passam direto para a fase de classificatória sem jogar, de eliminatória, sem jogar aquele playoff, né, que aqui do 9º até o 24º colocado vai sair uma fase de playoffs, então ficar entre os 8 primeiros e escapar dessa perigosa fase de playoffs aí é algo importante para esses times nessa fase de liga da Champions, né? O Bodo Glimt está na 32ª colocação com 3 pontos, então não tem uma race interessante também, ainda não venceu, foram 3 empates apenas e 3 derrotas nos 6 jogos que disputou. Empatou em 2-2 com o Borussia Dortmund no último jogo, um jogo que teve bastante gols. 3-2 perdeu para a Juventus anteriormente, 1-0 para o Mônaco, então esse aqui foi o jogo mais under dessa equipe do Bodo Glimt. Antes disso havia perdido para o Galatasaray de 3-1, empatado em 2-2 com o Tottenham, então vejam aí que a média de gols feitos e sofridos por essa equipe do Bodo Glimt é uma média bastante alta, né? Do lado do City a gente tem aqui um 2-1 do City vencendo o Real Madrid na última rodada, perdeu de 2-0 para o Leverkusen, anteriormente havia vencido o Dortmund por 4-1, vencido o Villarreal por 2-0, empatado com o Mônaco em 2-2, ou seja, outro time também bastante over, tá? Então, obviamente a minha sugestão para vocês aqui é o back ao Manchester City, trabalhar a favor do melhor time aqui nesse contexto. Acredito que o favoritismo do Manchester City deve se confirmar mesmo jogando fora de casa, então a gente tem aqui a possibilidade de ver o time do City tomando as ações na partida, porque essa pontuação aqui passa a ser muito importante para a equipe do City sair desse jogo com alguma pontuação mesmo fora de casa, né? Então a gente tem o Bodo Glimt, que é uma equipe que gosta de se expor bastante, né? Então, até por isso, deve deixar bastante espaço para o City. Odd de 1,36 aqui, o over 2,5. Eu acho que a gente pode já começar a olhar a linha do over 3,5, tá pagando 1,91. Para eu gostar mais do mercado de gols nesse jogo, só se a gente tivesse melhores preços aqui para trabalhar, ok? Seguindo em frente, então, a gente abre o horário das 17 horas, onde temos aqui 7 jogos interessantes, tá? Começando com Copenhague e Napoli. Olhando a tabela aqui, o Copenhague está na 24ª, o Napoli na 23ª colocação, ambos com 7 pontos, então a campanha praticamente idêntica entre as duas equipes, né? A gente tem visto o Napoli na Itália começar bem a temporada, ter um decréscimo aí no seu nível de jogo. Se a gente pegar aqui, vamos ver se a gente já tem para esse jogo aqui as prováveis escalações, né? Devemos ter aqui do lado do Napoli desfalques importantes, como aqui o Lukaku fora, o Politano fora, o Anguissa fora, o De Bruyne fora. Então a gente pode ter aqui, começando esse jogo aqui, eventualmente, o David Neres, que está retornando aí, né? Já jogou pelo campeonato italiano, embora não esteja entre os 11 aqui, ele deve pintar como titular nesse jogo, né? E do lado do Copenhague aqui, poucos desfalques, o time vem muito mais próximo do seu titular ideal. Se a gente pegar aqui, vamos dar uma olhada no Copenhague na Liga Dinamarquesa, só para a gente ver como é que está sendo o time nessa temporada. Não vem tão bem nos últimos jogos aqui. Nos últimos 5 foram 3 derrotas e 2 vitórias, né? Perdeu aqui para o Forbold e perdeu também para o AGF, né? 2 derrotas seguidas aqui, então o
time do Copenhague. A tendência é que o time jogando dentro de casa se solte um pouco mais, tá? Mas eu gosto desses preços aqui, odd 4 para o Copenhague, odd 1,91 para o Napoli. Cogitar a possibilidade de um lay ao Copenhague, tá? Acho que aqui a gente tem possibilidade de buscar a correção de preço do time da casa, que não tem vivido um bom momento assim nas últimas partidas recentes, né? E o Napoli pode melhorar a sua situação na tabela aí, caso consiga um bom resultado fora de casa aqui lá na Dinamarca contra o Copenhague. Então, lay ao Copenhague, minha sugestão aqui nesse jogo. Voltando aqui, a gente tem Inter e Arsenal, talvez o maior jogo dessa tarde de terça, né? A nível de posição na tabela, a Inter ocupa a 6ª posição e o Arsenal lidera com 18 pontos em 18 pontos disputados, ou seja, uma campanha de 100% de aproveitamento até o momento. A Inter de Milão perdeu nas últimas 2 rodadas da Champions, 1-0 para o Liverpool na última rodada, e antes disso já havia perdido de 2-1 para o Atlético de Madrid. Então, para a Inter de Milão, esse jogo aqui é a possibilidade de reabilitação na tabela, voltando a encostar na liderança e, acima de tudo, segurando o Arsenal, né, que tem uma campanha impecável até esse momento nessa fase da Champions, né? Então, joga dentro de casa o time da Inter. Deveria ter um leve favoritismo devido ao mando de campo, no entanto, pela campanha, o Arsenal é que é um pouco mais favorito, odd 2,50 para o Arsenal, 2,88 para a Inter de Milão dentro de casa. A gente deve ver um jogo muito interessante do ponto de vista de marcação. Os dois times têm sistemas defensivos muito competentes. Ofensivamente, o time da Inter de Milão é um time que deixa a dever um pouco, né? Talvez porque não tinha os seus jogadores titulares em melhor nível. Agora a gente já tem aqui, por exemplo, o retorno do Di Marco, o retorno do Thuram, jogadores que tiveram fora aí nos últimos jogos, né? Zielinski pelo meio também, um jogador muito importante nesse sistema de jogo da equipe da Inter de Milão. Ainda não teremos aqui Çalhanoğlu, que está fora, e o Dumfries, que está fora. Esses dois jogadores aqui são os principais desfalques dessa equipe da Inter de Milão para esse confronto, tá? Mesmo assim, time da Inter muito forte, com um sistema ofensivo que prioriza o ataque pelos lados do campo, fazendo a bola chegar com muita qualidade no Lautaro ou no Thuram. Então a gente pode ter aqui sim um jogo interessante para gols no primeiro tempo, principalmente, e interessante para buscar correções de odds contra qualquer um dos dois times que oferecer uma janela aí de superioridade para o adversário, tá? Então é difícil eu trazer para vocês aqui, não, a gente vai pegar back certo no Arsenal aqui porque o time está muito bem. Não existe isso num confronto dessa paridade aqui, tá? Então a gente tem que levar em consideração o contexto para escolher o melhor momento de estar posicionado dentro desse jogo, tá? Eu vou fazer esses jogos aqui das 17 horas com vocês lá no YouTube, né? Ou, aliás, aqui no YouTube. Então, vocês esperem ali online no meu Instagram e no meu Telegram, principalmente no Telegram, que eu mando o link sempre por ali. Então, se você não me segue no Telegram, os canais do Telegram são gratuitos, eles estão fixados aqui na descrição do vídeo, tá? É só acessar ali e me seguir por lá, que a gente vai comentando por ali. Eu mando o link das transmissões, sempre quando eu entro ao vivo eu mando ali, beleza? Seguindo em frente, então, a gente vai falar de Olympiacos e Bayer Leverkusen. A gente tem aqui na tabela da competição o Leverkusen 20º e o Olympiacos 29º. Bom, o que a gente pode falar desse confronto aqui? Levando em consideração o momento, e a gente pode pegar o momento das duas equipes nos seus campeonatos, tá? O Leverkusen não vive grande momento, assim, na Bundesliga. Vamos pegar aqui a tabela do futebol alemão. O Leverkusen na 6ª colocação, perdeu as últimas duas aqui. Perdeu para o Hoffenheim e perdeu para o Bayer, para o Stuttgart por 4-1, aliás. Então o Leverkusen vem de um momento um pouco complicado, tá? Já a equipe do Olympiacos, vamos pegar aqui o Olympiacos no futebol grego, o time é o 3º colocado na tabela, já com alguma distância de AEK e PAOK, são os dois times que lideram a competição nesse momento, porém o Olympiacos segue por ali ainda, né? Tem na sua race recente aqui uma campanha praticamente sem derrotas, né? Só conta aqui a derrota na Copa da Grécia, se não me engano aqui, que foi a última derrota sofrida pelo PAOK, sofrida para o PAOK na Copa da Grécia por 2-0. O resto vocês podem ver aqui, ó, é só vitória, 2 empates aqui, né? E uma sequência muito boa
de jogos aqui a equipe do Olympiacos. No entanto, nenhum adversário que o Olympiacos pegue na Grécia vai ser tão poderoso e tão qualificado quanto o Leverkusen, tanto que a gente tem aqui preços extremamente parelhos, ó, 2,50 para o Olympiacos, 2,60 para o Leverkusen. Isso aqui indica um jogo extremamente difícil de trabalhar match odds, tá? Primeiro porque a equipe do Leverkusen aqui, que é o nosso alvo de estudo, não tem dado um padrão tão interessante para a gente estar trabalhando a favor deles, tá? Então, esse aqui é um fator que a gente tem que levar em conta também na hora de tomar a posição de match odds, que é saber que a gente não pode ficar a favor de uma equipe que não nos entrega aquele padrão que a gente gostaria para poder estar dentro do mercado, tá? Então, as odds também não colaboram. Então, esse mercado de match odds aqui, eu deixaria para segundo plano, trabalharia buscando um over nesse jogo aqui, porque a gente tem, vamos pegar aqui a linha de gols dessa partida, ó, a gente tem o over 2,5 aqui a 1,73, então acho que pode estar interessante aqui também trabalhar esse mercado de gols nesse jogo, né? Lembrando que tanto o Leverkusen quanto o Olympiacos são times que têm uma média de gols interessantes aqui, principalmente na Champions também, né? Pegando aqui, ó, o Leverkusen tem 10 gols feitos e 12 gols sofridos, enquanto o Olympiacos tem 6 gols feitos, porém tem 13 gols sofridos, tá? Quase 1.2, 1.3 gols por jogo aqui, né? Então, aliás, dá mais de 2 gols por jogo. Em média, sofre o time do Olympiacos, tá? Na Champions League. Então, para mim, aqui o mercado de over passa a ser interessante nesse jogo. Seguindo adiante, então, a gente tem aqui Real Madrid e Mônaco. Acredito que junto com o Inter e Arsenal, esse aqui também é um dos grandes jogos que a gente tem nessa tarde de terça, tá? O Real Madrid hoje ocupa a 7ª colocação, vem de uma derrota aqui na Champions League de 2-1 para o Manchester City. Na rodada anterior havia vencido o Olympiacos por 4-3, então conseguiu tomar 3 gols do time grego aqui, o Real Madrid. Anteriormente havia perdido para o Liverpool por 1-0. Todo esse procedimento aí no meio do caminho, trocou o treinador do Real Madrid, o Xabi Alonso saiu, entrou o Arbeloa, né? Já foi eliminado na Copa del Rey, lá na Espanha, o time do Real Madrid também. Perdeu a final da Supercopa Espanhola para o Barcelona, ou seja, em meio a esse momento de crise do Real Madrid, o time tenta se reabilitar na Champions League e tem pela frente aí um adversário que é carne de pescoço, tá? Tá na 19ª colocação a equipe do Mônaco, mas vejam aqui a campanha do Mônaco, ó, venceu o Galatasaray por 1-0 na última, havia empatado contra o Pafos antes, venceu o Bodo Glimt por 1-0, empatou contra o Tottenham, empatou também contra o Manchester City. Então, tirando aqui o Manchester City, talvez os outros times não sejam tão difíceis quanto será o Real Madrid na vida do Mônaco, mas o time francês tem condições aí de fazer um bom jogo, de fazer uma partida competitiva contra o Real Madrid, tá? Não me sinto à vontade para trabalhar back ao Real Madrid nessa faixa de odd aqui, embora a gente saiba que na Champions League o Real Madrid tem outra postura. Jogadores aí como o Mbappé, que vem sendo criticado, Vinícius Júnior também, que vem sendo muito criticado, tem na Champions League a chance de fazer um grande jogo e fazer as pazes com a torcida, tá? Então acho que o Real Madrid pode aproveitar essa oportunidade. Acho inclusive difícil que o Real Madrid deixe escapar essa oportunidade aí, mas pelo histórico recente que a gente tem visto do Real Madrid, vai ser difícil sair desse jogo sem tomar nenhum gol, tá? Então a gente tem aqui o mercado de ambas marcam a 1,62, acho interessante. A gente pode pegar esse mercado aqui lá a 1,70, por exemplo, lá no Bolsa de Aposta, né? E a gente tem linhas de gols aqui que estão um pouco amassadas, mas a gente pode buscar alguma coisa aqui, um over 2,5 daqui a pouco, se o jogo abrir o placar no primeiro tempo, buscar um over 2,5 para a segunda etapa. Eu acho bem possível da gente ter essa entrada com um preço interessante para ser trabalhado, ok? Seguindo adiante aqui, a gente tem Sporting e PSG. Pô, outro grande jogo, tá? Outro grande jogo mesmo. A equipe do PSG na 3ª colocação com 13 pontos e a equipe do Sporting na 14ª. Perdeu na última rodada aqui para o Bayern de Munique por 3-1 a equipe do Sporting, né? O time pode melhorar sua condição na tabela aqui, quando jogou contra equipes mais fracas aqui, como o Bruges, o Sporting venceu de 3-0, empatou com a Juventus num jogo muito bom aqui,
poderia ter sido, o jogo foi 1-1, mas poderia ter sido 3-3, as equipes tiveram bastante chance aqui. Venceu por 2-1 o Olympique de Marselha. Antes disso tinha perdido 2-1 para o Napoli, então a sequência do Sporting ela é um pouco oscilante aqui, mas é um time que chega a essa altura, ele começa a jogar o seu tudo ou nada na temporada, né? Tanto no futebol português como na Champions League também. Tá? Então aqui, para a equipe do Sporting, seria interessante melhorar um pouco a sua condição, porque os primeiros times aqui que estão dentro dessa zona que classifica direto para a próxima fase estão com 12 pontos e o Sporting com 10 ainda pode alcançar esse pelotão de cima. Então é muito importante para o Sporting fazer um bom jogo dentro de casa. Embora o PSG seja uma equipe aí que tenha tecnicamente jogadores de excelente qualidade e a parte coletiva desse time flui muito bem no comando aí do Luis Henrique, né, o treinador espanhol que comanda a equipe do PSG, a gente tem um time do PSG que vem bem cansado aí da sequência de temporada, desde lá do Mundial de Clubes, lá na metade do ano de 2025, onde o PSG chegou nas fases finais, né? De lá para cá, o time praticamente não descansou, né? Então, jogou o Mundial de Clubes no final do ano também, já engatou de novo o retorno da temporada de futebol europeu, então o time tá praticamente sem folga e isso vem pesando bastante, aí a gente vê o time do PSG mais cansado, né? Terá os seus principais jogadores à disposição, Kvaratskhelia, Doué e Dembélé no ataque, um meio de campo com Fabian Ruiz, Vitinha e Maiolo. Então é um time muito forte do meio para frente, né? Bem provavelmente esse time do PSG tem a vantagem contra o Sporting. Acredito que a gente pode ter um lei ao time português aqui, pensando numa dinâmica de jogo interessante do PSG, principalmente jogando no erro do adversário, que é quando o time constrói suas principais situações de gol, tá? Então, lei ao Sporting a 4.5 aqui é a minha sugestão nesse jogo. Depois a gente tem Tottenham e Borussia Dortmund. O Tottenham que não vem fazendo uma temporada interessante. Na Champions League os dois estão muito parecidos. Os dois têm 11 pontos, um é 10º, o outro é 11º. Quem vencer aqui pode ingressar nesse grupo aqui do G8, que classifica direto para a fase eliminatória da Champions. Então é muito importante uma vitória de qualquer um dos dois nesse jogo aqui. Se a gente pegar o histórico do time do Tottenham lá na Premier League, vocês vão ver que o time não vai bem. Aqui, ó, o Tottenham é o 15º colocado na competição com 27 pontos. Perdeu nas últimas duas lá para o West Ham e perdeu também para o Bournemouth. Na Champions League, o Tottenham venceu na última rodada a equipe do Slavia Praga, que é um dos times lá da ponta de baixo, e perdeu para o PSG de 5-3. Então é um time que oferece jogos interessantes, uma dinâmica de jogo bacana, mas que tem dificuldade aí para conseguir se impor contra times que disputam aí as mesmas condições de tabela que o próprio Tottenham disputa, certo? Do lado do Dortmund, a gente tem um time que empatou na última rodada contra o Bodo Glimt em 2-2, poderia muito bem ter ganho esse jogo, deixou escapar a vitória. Antes havia vencido o Villarreal por 4-0, então o Dortmund é um time que consegue entregar bons jogos aqui nessa Champions League e agora está à frente a uma disputa aqui muito parelha contra o time do Tottenham, odd 2,88 para o time da casa, 2,35 para o Dortmund, mesmo como visitante é levemente favorito. A fase dos dois nas suas ligas nacionais pesa também para esse preço aqui, e a gente tem do lado do Tottenham vários desfalques importantes, tá? Os jogadores titulares aqui estão ausentes por lesão, por suspensão, né? Jogadores aqui que seriam sem dúvida nenhuma titulares aqui nesse time do Tottenham para esse confronto contra o Borussia Dortmund. O Dortmund também tem alguns desfalques, mas nem perto da quantidade e da importância dos desfalques que tem o Tottenham. Isso aqui pesa na odd também para o Dortmund ser um pouco favorito, tá? Lei ao Tottenham pode ser uma alternativa para trabalhar nesse jogo. Mercados de gols e mercados de ambas marcam aqui também são interessantes. A gente tem a linha do over 2,5 a 1,73. Então, ela vem caindo, mas é capaz de a gente conseguir buscar essa linha a 1,80 lá no Bolsa de Aposta. Então, trabalhar over nesse jogo eu acho interessante também.
Para fechar de Champions, a gente tem então Villarreal e Ajax nesse mesmo horário às 17. A gente vai ter que escolher alguns jogos para fazer, tá? Não tem como acompanhar com qualidade todos os 7 jogos no mesmo horário, então o que a gente vai fazer é escolher 3 ali, 2 ou 3 para poder acompanhar com mais atenção. Pode ser, inclusive, que esse jogo aqui esteja no nosso radar, o Villarreal a 1,45 dentro de casa, o Ajax a 6,25. Se a gente pegar a posição na tabela aqui, os dois estão muito mal, estão lá embaixo na Champions League, né? O Villarreal com apenas um empate aqui nas 6 partidas que disputou, um empate e 5 derrotas. O Ajax está um pouquinho melhor porque tem uma vitória e 5 derrotas, mas os dois vêm numa sequência muito complicada aqui. No entanto, se a gente pegar, por exemplo, os campeonatos nacionais aqui, ó, o Villarreal, lá na La Liga, ele é o terceiro colocado com 41 pontos, apesar de ter perdido para o Betis por 2-0 na última rodada, e aqui entra muito já também o condicionamento do time para poupar os jogadores importantes para a disputa dessa Champions League no meio de semana, então a gente tem esse fator aí dentro desse jogo, né? Do Villarreal, na Espanha, está fazendo uma temporada interessante, ao contrário do Ajax lá na Holanda. Vamos pegar aqui o Ajax na Eredivisie, é o terceiro colocado com 34 pontos. Vejam que o PSV, que é o líder da competição, já abriu 52 pontos, ou seja, está ali a 18 pontos de diferença. O Ajax já não tem mais como alcançar, então praticamente não tem mais como disputar o título da competição aqui, o time do Ajax, e vai dar um gás nessa Champions League. Acho que pode ser um jogo interessante. O Ajax, mesmo jogando como visitante, não fica atrás, não é um time que joga recuado, é um time que defensivamente deixa bastante espaço porque tenta propor o jogo contra seus adversários. A odd do Villarreal poderia estar ali para 1,55 por ali, 1,60 talvez até, mas a fragilidade do Ajax como visitante faz com que esse preço aqui esteja nesse patamar, tá? Podemos eventualmente tentar buscar um back Villarreal aqui nesse confronto, mas o mercado de gols também é um mercado que me chama bastante atenção. A odd está muito amassada, ou seja, todo mundo tem uma expectativa de que esse jogo vai ser muito movimentado para gols, então a gente vai ficar de olho, podendo trabalhar principalmente na segunda etapa o mercado de over aqui nesse jogo, dependendo de como for o volume das equipes ao longo da partida. Beleza? Só para avisar vocês, rapaziada, todos esses jogos aqui eu opero ao vivo nessas partidas lá no Bolsa de Aposta. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, é a melhor exchange para você fazer trading esportivo. Por quê? Porque ela tem a escada no modo nativo, então você pode ver ali todo o mercado de maneira nativa dentro do Bolsa de Aposta. O servidor está rolando muito bem, sem travamento, sem problema nenhum. Você vai pegar as melhores odds do mercado, porque é uma bolsa esportiva, ela é diferente de uma casa de apostas convencional. Lá você vai apostar contra outros apostadores, você não aposta contra a plataforma. Então, isso faz com que você tenha melhores odds, com que você consiga melhor cash out, com que você não seja limitado. Então, várias vantagens aí de utilizar o Bolsa de Aposta, que é a bolsa esportiva com a menor comissão do mercado, tá? Então isso aqui também é outro ponto muito favorável ao Bolsa de Aposta. Se você ainda não tem conta, é só escanear o QR Code que está aqui embaixo da minha imagem ou o link que está na descrição do vídeo. Cria sua conta no Bolsa de Aposta. Lembrando sempre, é para maiores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade, beleza? Me siga no Telegram, nos links que eu deixo aqui na descrição, no Telegram, no Instagram. Se você me seguir aqui, vai ficar muito mais fácil de você receber o link das minhas lives quando eu estiver ao vivo trabalhando nesses jogos aqui. Então amanhã, Champions League, a gente já trouxe material aqui para você se preparar bem para esses jogos e amanhã a gente vai fazer trade junto com vocês nessas partidas aqui, ok? Então espero vocês aqui para a gente fazer trading junto amanhã na Champions. Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!